que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o que tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Queridos, neste momento a palavra do Senhor, ela vai falar sobre um homem que já está há muitos anos com uma legião de demônios, morando dentro de um cemitério, dentro dos sepulcros, sendo oprimidos por legiões, né? A Bíblia mesmo vai dizer que ele se feria com pedras, e o povo, com pena desse homem que estava cheio, né, de legiões de demônio, o povo amarrava ele com as cadeias, né, com correntes. Mas quando aquela legião vinha sobre esse homem, ela despedaçava tudo, quebrava tudo e colocava medo no povo dessa cidade de Gadareno. Esse homem aqui, querido, ele fazia anos que ele estava ali oprimido por essas legiões. Fazia anos que a sua família não via aquele homem que outra hora era normal, era perfeito de mente, de coração. Mas outra hora uma legião entrou nele, né, e oprimia ele. E a Bíblia vai dizer que ele gritava à noite pelos montes, né, ele gemia. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que Jesus fala aos discípulos entrar dentro do barco junto com ele, porque ele tinha que fazer uma missão do outro lado do mar. E era onde Jesus foi direcionado aí, em Gadara aqui. E a Bíblia diz que Jesus passou por uma tempestade junto com os discípulos. Jesus acalmou também a tempestade. Até chegar aqui em Gadara aqui, Jesus passou pelas lutas, pelas batalhas, pelas guerras do temporal, pelas guerras das batalhas. E a Bíblia vai dizer, querido, que quando Jesus chega nessa cidade com os discípulos, esse homem que outra hora estava atormentado por demônios, outra hora esse demônio, ele oprimia muito esse homem, querido. Outra hora a família já não fazia mais nem questão de meter a mão, de orar, de lutar, pagar um preço por esse homem oprimido. Mas quando Jesus, ele chega em Gadara, quando Jesus, ele chega de barco, quando ele sai do barco, querido, essa legião de demônio que estava dentro desse homem, aonde esse homem morava era dentro de um cemitério, ele dormia dentro das tumbas, ele dormia ali oprimido pelos demônios, por Satanás. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele chega no barco com os discípulos em Gadara, quando Jesus, ele coloca o pé lá em Gadara lá, esse homem que estava aqui oprimido por Satanás, oprimido por demônios, oprimido por legiões, aleluia, a legião entra nesse homem e ela sai correndo para se encontrar com Jesus. Quantas vezes, querido,
essa legião aqui, ela botava um monte de homens da época ali para correr, fazia aqueles homens lá ficar temente a eles, porque quando eles amarravam esse endemoniado, querido, os demônios quebravam todas as correntes. E Satanás, ele faz isso, ele tenta querer te intimidar. Ele tenta querer te intimidar, dizendo que ele é o forte, que ele é o poderoso. E ele intimidou, aleluia, a família desse homem que estava possesso de demônio. Que ele só amarrava esse homem quando esse demônio dava um tempo, essa legião dava um tempo, e o povo ia lá e acorrentava ele para ver se cuidava dele, para ver se parava, né, essa legião deixasse ele, mas não deixou. Mas a Bíblia, ela é muito clara, querido. Jesus falou aos discípulos: entra comigo e nós vamos ali fazer uma grande obra. Quando Jesus põe o pé lá em Gadara, querido, quando Jesus põe o pé para chegar nessa cidade dos Gadarenos, querido, esse homem que outra hora botava muita gente para correr, esse homem que outra hora ele intimidava com aquelas legiões de demônios, a família desse homem, esse homem que estava ali possesso, quando ele estava possesso de demônio, ele intimidava aquele povo daquela cidade. Mas quando Jesus colocou os pés ali em Gadara, querido, esse homem que veio possesso diante de Jesus, saiu correndo. Imagine o povo daquela cidade, né, no pensamento deles, no coração deles, dizendo: meu Deus do céu, já vai para cima dos discípulos, vai arrebentar com os discípulos, vai arrebentar com Jesus ali, o Messias. Mas não, querido, nós temos que aprender algo aqui diferente, aleluia. Quem tem que temer a nós é Satanás, querido. Quem tem que bater em retirada são os demônios, querido. Quem tem que cair por terra, querido, são aqueles que faz feitiçaria contra nossas vidas, macumbaria contra... É eles que tem que bater em retirada. E vai ser assim nessa tarde hoje, aleluia. Essa mensagem o Senhor me deu esta madrugada, e Ele falou para mim: quando tu pregar, eu vou quebrar ali feiticeiro ali naquela rua, eu vou desfazer obra de macumbeiro ali naquela rua, eu vou destruir Satanás, eu vou amarrar Satanás, as legiões que estão ali naquelas encruzilhadas, e quem serve Satanás será envergonhado ali naquela tarde, aleluia. E a Bíblia diz, querido, que aquele homem veio possesso para cima dos discípulos, para cima de Jesus, mas ele não veio como ele vinha para cima da família daquele homem. Esse homem possesso, ele não veio quando ele veio para cima daqueles homens para querer brigar, para querer bater, não. Aqueles demônios, aquela legião de demônios, quando viu Jesus botando o pé lá em Gadara, aqueles demônios saíram correndo. Quando eles olharam para Jesus, eles se prostraram e caíram de joelho, querido, e adoraram a Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Satanás respeita quem tem vida no altar. Satanás respeita quem vive uma vida de comunhão com Cristo. Só que Satanás não respeita crente desviado. Sabe por que às vezes a macumba pega em ti, a feitiçaria pega em ti? É porque tu não está com vida no altar. É porque tu não quer levar uma vida com Deus. Sabe por que chegou o estreito na tua vida? É porque tu não quer colocar a tua vida no altar. Não que o crente não passe por prova, mas Satanás, ele respeita quem tem vida no altar. Ele conhece o reino espiritual, ele te conhece no reino espiritual. Quando Paulo saiu pregando na Macedônia, aqueles homens ficaram maravilhados com Paulo, expulsando o demônio, expulsando legião, derrubando os principados, as potestades por terra. Quando eles foram expulsar um demônio sem ser crente, eles disseram: eu te expulso no nome do Deus de Paulo. Só que os demônios disseram para aquele povo que não era crente, dizendo: eu sei quem é Paulo, mas quem é você? E aqueles demônios
deram uma surra naqueles homens que usaram o nome de Jesus e o nome de Paulo em vão. Não adianta dizer eu tenho Jesus no meu coração, e na hora que o diabo se manifestar, querido, para vir para cima de ti, e se tu não tiver vida no altar, ele vai te envergonhar mesmo. Se tu não tiver comunhão com Cristo, ele vai te envergonhar mesmo. Mas se tu tiver vida no altar, ele não vai nem aparecer na porta. Se tu tiver vida no altar, ele não vai nem olhar na tua cara, para você ver que Satanás te respeita, porque tu tem vida no altar. Satanás nos respeita, sabe por quê? Ele não olha nem na nossa cara. Tu já viu, querido? Não é porque não gosta da gente, não. É que Satanás, ele sabe quem tem comunhão com Cristo. Satanás sabe quem vive em comunhão com Cristo. Satanás sabe aquele crente que vive orando, que vive obedecendo o princípio, preceitos, estatutos de Deus. Porque você que tem vida no altar, que é crente, aonde passa, as pessoas não olham na tua cara, as pessoas não estão nem aí para ti, diz aquele dali é um safado, mas não olham na tua cara, porque Satanás que está neles está sendo envergonhado, querido. Eles não olham na tua cara, porque a luz, a glória de Deus na minha e na tua vida, querido. Sabe o que aconteceu aqui, amado? Quando aquele homem cheio de demônio, de legião, chega diante de Jesus, ele se prostra de joelho e adora, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela legião de demônio fala assim para Jesus: que vieste fazer aqui, ó Senhor Altíssimo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Satanás sabe, aleluia, quem é crente verdadeiramente. Satanás sabe quem vive uma vida com Deus, aleluia. Ah, pastor, para expulsar demônio tem que jejuar, não. Tem que ter vida com Deus, tem que ter vida no altar, aleluia. Tem que ter comunhão. Jejum serve para matar essa carne pecaminosa. Jejum serve para queimar essa tua língua fofoqueira aí, querida, esta língua que vive falando mal dos outros, aleluia. Está entendendo, amado? Aleluia. Satanás, ele respeita o crente que tem vida no altar. Satanás, ele respeita aquele crente, aleluia, que obedece, aleluia, os mandamentos, os princípios de Deus. Quando ele se depara com Jesus, aleluia, ele se curva e adora Jesus. Ele falou assim: o que vieste fazer aqui, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Já vieste aqui nos atormentar? Outra hora Satanás estava atormentando aquele homem, outra hora Satanás estava atormentando aquela família, outra hora Satanás estava botando ali, pagando uma de bichão ali, dizendo que ele era o cara. Mas quando ele se deparou com Jesus, ele chegou logo de joelho, aleluia. Eu tenho um recado de Deus para falar para você. Quem está endemoniado, não adianta amarrar com cadeia, não adianta pegar 10 homens e segurar, não adianta não, querido. Tem algo que é muito mais poderoso do que segurar quem está endemoniado, é usar a autoridade de Jesus, é amarrar eles no reino espiritual, é acorrentar eles no reino espiritual. Satanás, ele pode até entrar dentro de pessoas que dão legalidade para eles, e as pessoas querem segurar, as pessoas querem amarrar, e dizendo segura, segura. Não, ninguém segura demônio não, ninguém segura quem está possesso não, é usar a autoridade de Jesus. Se você tem autoridade, Satanás te respeita, ele cai por terra, ele cai de joelho ainda, reconhecendo que aquele que te salvou, aquele que te chamou, aquele que tem um propósito contigo nessa terra, querido. Eu vejo muita gente dizendo: vou para a campanha de libertação, eu tenho que ficar em consagração negativa. Como é que está a tua vida no reino espiritual? Como é que está a tua vida? Tu está dando brecha para o diabo? Não adianta se consagrar, não adianta ler a Bíblia não, é tu viver uma vida com Cristo, é tu viver uma vida com Deus, é tu viver uma vida de santidade com Deus. Ah, pastor, mas muita gente fala de mim. Que fale, que gaste a língua, que esfregue no chão, que exploda pela costa, querido, eu não estou nem aí. Mas você e eu temos que andar com a vida no altar.
Falar todo mundo vai falar, até papagaio fala, querido. Mas quando tu quer mudança, tu quer mudar, as pessoas vão olhar para o teu passado, as pessoas vão olhar para o que tu era. Por isso que eles nunca vão ser nada. Mas continua você que está servindo a Jesus. Continua você que escolheu servir a Jesus, aleluia. Não olha para o fofoqueiro, porque o que fala de ti está cheio de bicho velho. O que te defama está cheio de demônio, aleluia. Mas esses demônios da fofoca hoje vão descer as profundezas do abismo. Esse demônio da calúnia, da defamação, vai descer as profundezas do abismo hoje. Foi assim que aconteceu. Quando esse homem possuído de demônio chegou até Jesus e disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, já vieste aqui nos atormentar. Aleluia, não é verdade, querido? Se você não tiver Jesus, você não tem autoridade sobre Satanás. Se você não viveu uma vida com Deus, você não tem autoridade sobre os demônios. Não adianta dizer: ah, não, vou expulsar o nome de Jesus. Não adianta. Tem que ter comunhão com Cristo. Tem que ter uma vida de santidade com o Senhor. Quando esse demônio chegou lá e disse: já vieste aqui, Jesus, me atormentar. Aleluia. Satanás não atormenta aqueles, querido, que abandonaram Jesus. Satanás só tira a graça com aqueles que não querem nada com Jesus. Mas volta para Jesus para te ver. Se o Espírito Santo não volta, a autoridade volta, o poder volta, a unção volta, aleluia. Aquele demônio temeu a Jesus. Outra hora essa legião oprimia esse homem. Outra hora essa legião intimidava o povo daquela cidade. Outra hora essa legião se sentia o maioral em Gadara, aleluia. Mas quando Jesus chegou, acabou com a graça de Satanás. Quando Jesus chegou, Satanás teve que bater em retirada, aleluia. Quando Jesus chegou, o demônio não já chegou logo se ajoelhando. É assim que vai acontecer a partir de hoje neste lugar, manda dizer o Senhor dos Exércitos. É assim que vai acontecer. Quando o diabo vier, aleluia, querer te afrontar na tua casa, você que é um servo, uma serva de Deus, aleluia, vem querer intimidar, vem querer dizendo: vou botar uma macumba em ti, vou botar uma feitiçaria, vai perder tempo, vai voltar. A espada de Jeová vai encontrar muito macumbeiro aqui. A espada de Jeová vai pegar muitos fofoqueiros aqui nesse bairro, aleluia, que ora ao contrário, jejua ao contrário, faz feitiçaria, macumbaria. A tua casa caiu hoje, Satanás, porque eu vi numa autoridade de Deus neste momento dizer: tu está acorrentado hoje aqui. Tu estás amarrado hoje aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu até contemplo agora o Senhor descendo aqui neste lugar. Eu contemplo, aleluia, porque o meu Deus, ele se revela para aqueles que buscam, aleluia. O Senhor neste momento está amarrando, neste momento eu contemplo nessas encruzilhadas, aleluia. O Senhor está amarrando esse espírito da enfermidade, da doença que atingia as tuas pernas, a tua coluna. Eu estou contemplando ele sendo destruído agora, e o Senhor mudando a história, aleluia. O Senhor está quebrando, está desfazendo, está destronando neste momento. Quando esses demônios chegaram até Jesus, eles disseram mesmo assim: o que vieste fazer aqui? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste aqui nos atormentar? Jesus disse para aquela legião: sai desse homem agora. Mas antes de sair, os demônios imploraram, aleluia, para não sair daquela geografia, daquela cidade, aleluia. Quando eles viram a manada de porcos, eles queriam entrar na manada de porcos. É assim que o diabo faz contigo, tu que está desviado. Ele quer que tu seja o cavalo dele. E aqui nesse texto diz que eles entraram no porco, nos porcos aqui, aleluia. É isso que o diabo quer fazer contigo, te tornar um porco, tá entendendo? Na prostituição, no adultério, nas drogas, nas bebedeiras, aleluia, com esse pensamento aí que só misericórdia, aleluia. Aí você pergunta: o homem quer ser santo? Não, nós servimos aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que é digno de todo louvor e toda majestade, aleluia.
E é que Jesus permitiu que aquela legião entrasse nos porcos. Era mais de 2.000 demônios ali, estava dentro de um homem, aleluia, atemorizando a família daquele homem, atemorizando, aleluia, aquela cidade, aleluia. Assim que o diabo faz, aleluia, ele vem querer intimidar, só que ele precisa de um cavalo, de um porco, para ele montar em cima, para ele tirar graça. Mas eu contemplo nesta tarde o meu Deus desfazendo aqui algo que está aqui nessa rua, o meu Deus quebrando as feitiçarias aqui nessa rua. O negócio vai pegar, porque o anjo com a espada de fogo está descendo, está quebrando, está destruindo, aleluia. E se tu não obedecer o que o Senhor está pregando aqui, aleluia, feiticeiro, macumbeiro, não parar de estar orando, ao contrário, jejuando contra essa obra, não vai custar muito não, para o teu velório sair aqui, todos verão que o Senhor está falando aqui. Todos vão ouvir o que o Senhor está falando. O Senhor já avisou para ti, já levantou até o demônio que está em ti para dizer: não mexe com aquela igreja, não mexe com aquele pastor, não mexe não. Hoje eu vim debaixo da unção de Deus, aleluia. Para com as tuas feitiçarias, para com as tuas macumbarias, porque a tua hora vai chegar, aleluia. Toma cuidado, aleluia. Aleluia, Deus. O Senhor está curando neste momento aqui, querido. Eu contemplo aqui neste lugar, eu contemplo aqui. Quem vai mandar aqui, sempre mandou, é Jesus, e mandará ainda mais, aleluia. É anjo ficando ali naquele canto, é anjo ficando aqui nessa encruzilhada, aleluia. Se tranca a rua, quiser ficar, ele vai ter que descer para o inferno hoje. Chuta a morte, vai ter que descer para o inferno hoje. Mulamba, Padilha, essa coisa toda vai descer para o inferno hoje, porque a partir de hoje neste lugar a unção de Deus está caindo, o poder de Deus está caindo, aleluia. O Senhor está fazendo uma grande obra, o Senhor está curando. Eu contemplo aqui, o Senhor mostra, o Senhor revela, o Senhor fala, aleluia. O Senhor está fazendo um milagre, aleluia, neste momento. O Espírito de Deus, aleluia, Ele está andando aqui nesta rua, aleluia, neste momento. E a legião entrou dentro daqueles porcos, aleluia, porque Jesus autorizou. Hoje eu não vou autorizar demônio ficar nem dentro desses alguidar que tem aqui nessas casas, não. Vai descer as profundezas do abismo hoje. Não vai ficar nem nesse cavalo aí, nesse porco, não. Vai descer as profundezas do abismo hoje, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, aleluia. Sabe quem é maior do que Satanás? O meu Jesus que morreu na cruz do Calvário. Sabe quem tem a chave da vida e da morte? É o meu Jesus, aleluia. Satanás pode até querer intimidar, vou matar, vou fazer isso, faz nada, aleluia. Só faz com a permissão de Deus. Se não tiver a permissão de Deus, não faz. Se Deus não ordenar, não faz. Pode fazer bruxaria, pode levar sangue para as encruzilhadas, pode levar para dentro dos terreiros, e a partir de hoje o anjo da justiça está te seguindo hoje. Se tu levantar um dedo contra esta igreja, vai ser o teu fim, manda te dizer o Senhor. Eu já avisei já, aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor está bradando aqui na terra neste momento, o Senhor está falando aqui neste momento. Foi assim que aconteceu. Aqueles homens que eram dono de porcos chegaram lá nessa cidade e disseram: olha, veio um homem e expulsou aquele demônio daquele homem que andava oprimido. As legiões entraram no porco e caíram no abismo. É assim que vai acontecer agora. Se você tem vida no altar, se você tem comunhão com Cristo, aleluia, os demônios estão tudo caindo nas profundezas do abismo neste momento. Não adianta eles querer se reunir, não adianta eles querer: vou chamar da linha negra, a linha preta, pode chamar da linha do inferno, mas quando o meu Jesus ordena, meu irmão, até o diabo tem que obedecer, aleluia. Até Satanás tem que obedecer ao Senhor, aleluia. Espírito Santo de Deus, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando aqueles homens voltaram, que foram avisar a família daquele homem que estava endemoniado, quando aquela família que tanto sofreu, tanto ficou angustiada, quando olhou para aquele homem que vivia possesso, viu ele em perfeito estado, aleluia. Viu aquele homem em perfeito estado, glória a Deus, aleluia.
Assim é que vai acontecer neste momento aqui. Aleluia. Quando tu se levantar, a legião vai cair por terra. Não vai mais te oprimir mais. Aleluia. Não vai mais sacanear contigo mais. Aleluia. Que quando a família daquele homem chegou e viu aquele homem em perfeito estado, vi aquele homem com a sua mente perfeita, já estava com uma roupa nova, porque o diabo quer te deixar no lixo. É assim que ele faz mesmo. Quem serve ele arranca tudo e deixa no lixo. Aleluia. Mas quando Jesus chega, ele muda as vestes. Quando Jesus chega, ele muda os pensamentos da mente, do coração. Aleluia. E aquela família ficou maravilhado. E aquele homem chegou com a família dele, aleluia, e disse: olha o que Jesus fez comigo, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor fez comigo, aleluia. É assim que o Senhor vai fazer a partir de hoje, aleluia. Já foi dado o decreto aqui. Se levantar, vai cair a partir de hoje. Se for focar dessa obra, vai cair a partir de hoje. Se levantar o contrário, vai cair por terra a partir de hoje. O Senhor vai bradar aqui, vai salvar vidas aqui, vai curar vidas aqui dentro, aleluia. As portas do inferno não vai prevalecer contra essa obra, contra nossas vidas, não vai, aleluia, não vai prevalecer, porque o dono da obra está aqui neste lugar hoje. O dono da obra manda te dizer nesta tarde, aleluia: eu vou curar aqui dentro, eu vou libertar aqui dentro, eu vou mudar a vida aqui dentro, eu vou transformar aqui dentro. Eu sou o Senhor que falo. Aleluia. O Senhor está falando aqui neste momento que grande vai ser a obra, que grande vai ser o reboliço que Ele vai fazer aqui. E para o teimoso, aleluia, tem espada, e vai se lembrar do que o Senhor falou, do que o Senhor estava falando aqui através dos meus lábios neste momento, aleluia. Não adianta querer xingar, não adianta querer dizer: está falando besteira. Experimenta para te ver, aleluia. Quando Deus fala, quando Deus toma o profeta para falar, aleluia, experimenta, aleluia, para te ver quem é Deus, aleluia. O Espírito de Deus nesta tarde está aqui neste momento, aleluia. O Senhor dos Exércitos está bradando na terra neste momento aqui, na igreja evangélica Geração de Profeta para reger as nações. O Senhor está curando neste momento. O Senhor está destruindo o espírito da opressão neste momento. O Senhor está destruindo o espírito que amarrava as finanças, está sendo quebrado neste momento. Aleluia. O Senhor está destruindo, quebrando o laço, desfazendo toda a alguidade, pegando toda a macumba, feitiçaria, está desfazendo tudo, porque quem manda aqui no bairro de Petrópolis é o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo. E em breve, como diz Romanos capítulo 16, versículo 20, em breve o nosso Deus esmagará a cabeça de Satanás, esmagará a cabeça do Satanás do inferno, porque quem tem poder é o Senhor. Vocês veem o que eles fazem aí na internet? Eles dizem que eles botam o diabo derrotando Jesus. Não, tu precisa ler a Bíblia. Quem vai esmagar a cabeça de Satanás é Jesus. Quem vai esmagar a cabeça do tranca-rua, preto velho, mulamba, essas hortas todas, vai ser Jesus. É Jesus. É Ele que vai pisar, vai me esgalhar, vai destruir tudo. E não adianta querer ficar murmurando aí, não adianta querer ficar dizendo que não é preconceito nada. Estou pregando o que está na Bíblia. E quando aquele homem chegou, a sua família viu ele em perfeito estado, ficaram maravilhados. Aquele homem queria ir com Jesus para dentro do barco para ir pregar a palavra. Jesus disse: não, tu vai pregar aqui para esse povo, aonde eles te viram oprimido, aonde eles te viram amarrado pelo diabo, aonde eles te viram tu trabalhava para Satanás, agora eles vão te ver agora trabalhando para mim agora. Eles vão te ver agora tu pregando a minha palavra. Eles vão te ver agora tu anunciando os meus mandamentos, os meus preceitos. Eles vão te ver agora eu te usando nos mistérios. É assim, querido, é assim agora.
Senhor, faz dessa forma, o Senhor faz dessa maneira, querido. E não adianta reclamar não, porque o Senhor, Ele desce hoje aqui. O Senhor está aqui neste momento, Senhor. Aleluia. E ai daquele que se atreve, e ai daquele que tenta querer contender contra o Criador. Caco dos cacos, é pó, é cinza. Senhor fulmina na hora, porque o nosso Deus é Deus poderoso. Aleluia. Você, querido, que está aí dentro do seu quarto com depressão, você que está aí dentro do seu quarto que não consegue ser liberto, o Senhor manda te dizer neste momento: quer me aceitar verdadeiramente? Dobra o teu joelho e diz: Senhor, eu te entrego a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu corpo. Me liberta das garras de Satanás. Ele te liberta nesta tarde. Ele transforma a tua vida nesta tarde, querido. Ele muda, Ele vira o teu cativeiro. Ele te tira daí das garras do diabo e te coloca na mão dele, porque Ele fez isso comigo, fez isso com muitas pessoas. Vai fazer contigo também, querido. Vai fazer contigo também. E é assim que Deus faz. E tem crente que eu conheço, querido, que não pode ver um despacho que fica com medo, que não pode ver um macumbeiro, um feiticeiro passando que fica com medo. Não, é eles que tem que ter medo da gente, meu irmão. É eles que tem que respeitar o Deus que está na nossa vida. Essa semana ligaram pessoas para mim que estavam enfeitiçadas. Eu digo: mas que diacho de crente é esse que está aceitando o diabo lançar as porcarias neles? Não, você tem autoridade para desfazer, você tem autoridade para pisar em cobras, serpentes, escorpião e sobre toda a obra do adversário. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, meditar e dizer assim: Senhor, a tua palavra diz isso. Satanás tem que obedecer, e tem mesmo que obedecer. Tem mesmo, porque é debaixo dessa autoridade que eu venho hoje no nome de Jesus Cristo. É debaixo dessa autoridade que o Senhor vai fazer algo extraordinário aqui. Aleluia. Se prepara, porque vocês vão ver com os olhos de vocês, aleluia, o Senhor curar, o Senhor libertar, o Senhor transformar, aleluia. Vocês vão ver o Senhor fazer algo extraordinário, aleluia. Pastor, mas o diabo está se levantando. Pastor, Satanás está se levantando, o inferno está se levantando. É mesmo? Quando o inferno se levanta, Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, eu e você, nós não seremos atingidos. Usa a Bíblia para destruir o inferno. Usa a Bíblia para desfazer as bruxarias, macumbaria, o que já fizeram de despacho, o que já se levantaram pelas cachoeiras, só perderam tempo, vão ficar liso, vão à falência, aleluia, mas não vão prosperar mais sobre essa obra, aleluia, porque o Senhor é o poderoso deste lugar. O Senhor é o que comanda neste lugar. O Senhor está com seus anjos aqui hoje neste lugar, mudando história, mudando vida. Tem que ter vida no altar. Ah, pastor, para mim fazer aquilo dali eu tenho que estar consagrado. Que nada. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua língua aí? Como é que está o teu coração? Está íntimo com Deus? Aleluia. Que o diabo não respeita, aleluia, o crente que vive jejuando, não. Ele respeita aqueles que obedecem princípios, mandamentos. O diabo, ele não se intimida não, querido. Agora ele respeita um crente ousado, cheio do Espírito Santo, um crente que ora, um crente que tem uma vida no altar. Tu pode ver, querido, que o crente que tem vida no altar, mas detonam ele, falam mal dele. Os prostitutos estão aí, ninguém fala nada, é caladinho. Mas quando é homem de Deus, aí detona e fala isso e fala aquilo, está perdendo tempo. Quanto mais falo mal, mais doente fico. É isso daí, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia vai dizer que aquele homem pregou aqui em Gadara, querido. Aquele homem pregou em Gadara, aleluia. E aquele povo se converteu a Jesus. Aquele povo entregou a vida para Jesus, querido. E vai acontecer assim aqui no bairro de Petrópolis, onde essa voz está chegando. Vai acontecer na cidade de Manaus, onde essa voz chegar. Aleluia. Que o Senhor vai libertar. Todos conhecerão que ainda há profeta em Israel. Todos conhecerão que ainda há profeta em Manaus, ainda há profeta ainda. Todos reconhecerão que o nome do Senhor Jesus
é o que tem todo o poder. É o que tem todo o poder. Vai gastar isso, vai gastar com vela, pode gastar com o que tu quiser. O Senhor já deixou, já avisado hoje. A partir de hoje o negócio estreita. A partir de hoje o negócio pega, aleluia. Porque o Senhor manifestará o seu poder. Porque o Senhor manifestará a sua glória neste lugar. E que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Se o Senhor não voltar terça-feira, nós estaremos aqui. Deixa eu falar aqui. Glória a Deus, querido, amém. Sou o pastor Bonifácio aqui. Aleluia, amém, queridos. Estamos aqui apresentando aqui o templo, ó. Templo do Senhor aqui. Amém, querido. Eu creio que você já viu aí em cima aí que tem a conta, o Pix, amém, conta corrente, conta poupança. Nós estamos querendo terminar e nós vamos terminar, amém. Falta o porcelanato, falta aqui na escada aqui a pedra de mármore, amém. Aqui na galeria aqui os blindex, amém, querido, pintar a igreja. E eu creio que você vai ser um canal de bênção para nos abençoar, amém. A conta está aí em cima aí. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo, amém. Nos ajude aí a terminar esse templo aqui, amém. Glória a Deus, é grande, tem a parte do banheiro ali que falta os vasos, tudinho. Mas que Deus vos abençoe, amém. Ajude a obra voluntariamente, amém. Ajude a obra voluntariamente.